Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se alguém não achou, diga me espera. Não entendo. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Você vai deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai discorrer aqui bastante versículos deste capítulo, amém? Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segura a Bíblia aberta aí. Primeiro versículo, a gente vai entender aqui que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para um discípulo dele, um filho na fé, Timóteo, a quem vai se tornar um pastor, quem vai cuidar de ovelhas, quem vai cuidar de uma célula, quem vai cuidar de uma campanha. Timóteo é alguém que, desde pequenininho, foi ensinado os caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, nesses primeiros versículos, ele vai incentivar Timóteo e dar a Timóteo uma injeção de ânimo, dizendo para Timóteo assim: Timóteo, se fortifica, se fortalece na graça de Jesus. E o porquê o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo, o presbítero Timóteo, o obreiro Timóteo, o pastor Timóteo, o líder Timóteo, se fortalecer? Porque os dias não estão sendo fáceis. Apóstolo Paulo ele está preso. Apóstolo Paulo ele está em cadeia. E ele começa a escrever algumas cartas para as igrejas a qual ele abriu em suas viagens missionárias, como foi pregado semana passada. E nessa carta que ele envia a Timóteo, é ele dizendo para Timóteo assim: Timóteo, estou na luta, estou na prova, estou enfrentando dias difíceis, mas você não pode se deixar abater por aquilo que eu estou passando. Seja forte, porque tem alguém que depende de você. Eu quero que você entenda que você não tem tempo para fraquejar. Você não tem tempo para esmorecer. Você não tem tempo para entregar os pontos. Você não tem tempo para se mostrar fraco. Porque é você se mostrar fraco, o inimigo invade, te oprime. O inimigo bate na porta e te deixa mal, porque você transpareceu que não está num dia bem. E Timóteo ele vai receber essa orientação de Paulo, e Paulo vai dizer para ele assim: se fortaleça. Agora é engraçado que a gente vai ver o apóstolo Paulo falando para ele se fortalecer, para ele cumprir uma missão. Porque nem sempre você vai estar pronto e preparado para cumprir algo que Deus colocou na sua mão. Mas não é porque você não está pronto, nem preparado, e nem triste, e nem cabisbaixo, e nem afligido, que
Deus vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Apóstolo Paulo disse assim: fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Se fortalece. Timóteo, lendo a carta, vamos fortalecer para quê? E no versículo 2 o apóstolo Paulo vai dizer: porque você vai começar a transmitir para os outros o que de mim você recebeu. É Deus dizendo para Timóteo assim: eu tenho uma obra contigo, Timóteo. Eu tenho uma missão para você, Timóteo. Você não pode esmorecer no meio do caminho. Não é porque você está 8 meses fazendo célula e que agora você vai deixar o desânimo tomar conta da tua alma. Não é porque agora que você começou a fazer a obra de Deus e apareceu um levante aqui, um levante ali, as coisas começaram a dar um pouco errado, que você vai esmorecer. Pelo contrário, Timóteo, fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Aleluia. Ei, o apóstolo Paulo está preso e Timóteo está cuidando de um povo. O apóstolo Paulo está preso e Timóteo está cuidando de um ministério. O apóstolo Paulo está preso e Timóteo está servindo a obra de Deus. Só que tem horas na obra de Deus que a gente vai declinando. Uma hora a gente está cheio do fogo, cheio da unção, cheio da glória. Mas aí o problema chega em casa e a gente murcha. E aí a gente chega no culto às vezes com o coração apertadinho, triste, cabisbaixos. E aí é necessário Deus usar alguém para levantar nossa fé, para ativar nossa fé. Você está com a Bíblia aberta aí, sim ou não? Sim. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 6, olha o que diz: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com os santos na sua santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Só tem. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: Timóteo, lembra de como você era usado por Deus? Lembra de como você orava, Timóteo? Lembra de como você ministrava? Lembra de como você intercedia? Lembra de como você entrava nos mistérios? Lembra de quando você sentia aqueles arrepios? Lembra de quando você se sentia ser envolvido pela glória de Deus e dançava no altar e não deixava a vergonha tomar conta de você? Timóteo, a luta se instalou, a luta chegou na tua casa e a vergonha quer dominar o teu coração e você está cabisbaixo, você está entristecido, você está sem ânimo até para fazer as coisas de Deus. Mas Timóteo, reaviva o dom que eu depositei na tua vida, Timóteo. Não deixa morrer o ministério que eu entreguei nas tuas mãos, Timóteo. Timóteo, põe para fora de novo essa chama, esse desejo de fazer as coisas acontecerem. Timóteo recebe uma injeção de ânimo, irmãos, porque ele vai olhar alguém preso, ele vai olhar alguém que foi espancado, ele vai olhar alguém que foi injustiçado, ele vai olhar alguém que está condenado à morte, mas mesmo assim está incentivando ele. Não pare, continue, persevere. E Paulo escrevia: desperta o dom que há em ti, a palavra, maneje bem a palavra que Deus te deu. Alguém que está numa condição pior que a de Timóteo está incentivando Timóteo a não parar. Aí eu imagino na minha mente
Timóteo lendo aquelas cartas e as lágrimas descendo nos olhos. E Timóteo dizendo assim: como que pode? O cara está numa condição de morte. O cara está numa condição que ele está preso. E eu estou livre querendo parar. Mas o cara está numa condição pior que a minha e não abandona a fé. O cara está numa condição pior que a minha e não abandona o reino, não larga Jesus. Aí eu imagino Timóteo lendo essa carta. E de repente, quando ele começa a ler Reaviva o Dom que há em ti, começa a vir uma chama dentro dele. E ele diz assim: não posso parar. O líder acredita em mim. Eu não posso parar. O apóstolo Paulo está confiando no meu ministério. Eu não posso parar. O que o apóstolo Paulo confiou na minha mão é grande. Eu não posso parar porque o que Deus entregou na minha vida é grande. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 2, versículo 3 de 2 Timóteo, Paulo continua escrevendo a carta e diz assim: participa comigo nos meus sofrimentos. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo aqui nessa carta? Timóteo, o evangelho que foi proposto para você desde a tua infância nunca foi evangelho de facilidade. Nunca foi evangelho da chave da chave da casa própria, da chave do carro, do carro do ano. Nunca foi esse evangelho. Não. O evangelho que foi proposto para ti pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Nice, foi o evangelho da cruz. É o evangelho do sofrimento. Então, Timóteo, está passando por luta? Olha para mim, Timóteo. Participa comigo também no meu sofrimento. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que é abençoado. O verdadeiro cristão é aquele que vai para a cruz, que participa do sofrimento de Jesus sem murmurar, sem abandonar, sem desistir. É conta atrasada, mas eu glorifico o teu nome, Jesus. É a geladeira vazia, mas eu confio que o Senhor proverá, Jesus. É o nome indo para o SPC e Serasa, mas eu sei que o Senhor já limpou o meu nome, já lavou-me completamente. É os credores chegando para tomar tudo que é teu, e você dizendo: pode levar tudo, mas não vai levar o meu nome que está escrito no livro da vida. Participa comigo nos meus sofrimentos, Timóteo. Eu perdi tudo, Timóteo, mas eu estou firme, Timóteo. Eu não tenho mais nada, Timóteo. Eu só tenho uma caneta e um papel, e a minha fé que é inabalável. A gente não está preparado para largar tudo por Jesus. Eu não estou preparado para largar tudo por Jesus. Nós estamos preparados para largar tudo por Jesus? Não! Mas Ele está nos preparando para largar tudo por Ele. A sua luta, os seus problemas, as suas dificuldades, elas não podem influenciar a fé que você tem em Cristo. Elas não podem mudar a fé que você tem em Jesus. Elas não podem fazer você esmorecer na sua fé. Pelo contrário, as suas lutas, as suas dificuldades têm que ser degrau para você subir cada dia mais perto de Jesus. Mas o nosso problema é que quando a dificuldade vem, a gente esmorece igual Timóteo. Eu vou abandonar a célula, eu vou largar o ministério, eu vou sair da igreja, eu não vou mais orar, não vou mais jejuar. Não, Timóteo. Sofre comigo nos meus sofrimentos, Timóteo. Sofre comigo, Timóteo. Sim, Timóteo entendeu a mensagem. E o apóstolo Paulo vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida. É o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo assim: Timóteo, não se preocupa mais com nada dessa terra não. Só se preocupa em pregar a minha palavra. Só se preocupa em cumprir o ministério que eu entreguei para você. No versículo 5 de 2 Timóteo 2 vai dizer assim: igualmente o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi,
segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aleluia. Ei, você está preparado para Deus ter essa conversa com você? Olha a conversa do apóstolo Paulo com Timóteo. Por causa de Jesus, Timóteo, descendente de Davi, eu estou sofrendo com algemas na minha mão, estou sendo preso. Estão me tendo como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus continua fluindo. Era Paulo dizendo para Timóteo assim, gente: Timóteo, você está preocupado porque amanhã você vai trabalhar e você tem uma responsabilidade no seu serviço. Mas você tem que se preocupar não com o seu trabalho somente. Você tem que preocupar se a sua vida está fazendo fluir a palavra que está aí dentro de você. Porque eu estou preso aqui, Timóteo, mas a palavra não está. Olha o tanto de carta indo para as igrejas aí, e nós usamos elas até hoje, as cartas de Paulo, porque a prisão de Paulo não impediu ele de fazer a obra de Deus. Aí você acha que o seu problema vai te impedir de fazer a obra de Deus? Você acha que a sua crise no seu casamento impede você de fazer a obra de Deus? Você acha que a sua condição financeira impede você de fazer a obra de Deus? Você acha que a situação que você se encontra hoje impede você de fazer a obra de Deus? Nada impede. Porque se essa palavra for viva dentro de você, alguém vai olhar, mesmo você em crise no casamento, eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Por quê? Porque está passando luta, mas não larga a fé. Está passando problema, mas não abandona o evangelho. E alguém vai ver o evangelho não pregado, mas lido em sua vida. Você sabe o que é interessante? É que ele vai dizer assim: lembra de Jesus Cristo, ele foi morto, mas ressuscitou. É Paulo dizendo assim: estamos com problemas agora, Timóteo, mas vai chegar um dia que nós não teremos mais problemas. Quem vai ter problema é quem rejeitar a palavra que a gente entregar a eles. A gente tem que ter esse entendimento, amados. O entendimento de que Cristo veio para nos ativar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas. Ele estava sofrendo com algema, mas a gente não quer sofrer. Quando a gente passa um sofrimento, eu não vou para a igreja hoje, eu não vou para a célula hoje, eu não vou atuar hoje. Meu filho foi embora de casa, meu filho se rebelou, então eu não vou mais pregar, não vou mais fazer a obra, eu vou abandonar Jesus. Pelo contrário, é sinal de que eu estou no caminho certo. O inimigo está desesperado, eu quero deixar ele mais desesperado ainda, porque eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou. Eu vou continuar ativando o dom que ele derramou na minha vida, e não vou deixar morrer o dom que ele me entregou. Amém ou não amém? Amém. Versículo 11 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: sabe por que você ainda está sentindo a dor das coisas dessa vida? É porque você não morreu de verdade. Você precisa morrer para o mundo, você precisa morrer para as suas vaidades, para as suas vontades, e nascer para Deus. Porque se você nascer para Deus, não vai mais doer. Não vai mais doer quando alguém te ofender. Não vai mais doer quando alguém fala mal de você. Fizeram de Paulo malfeitor. Estavam falando mal de Paulo. Mas não doía mais em Paulo, porque ele já tinha morrido. E morto não sente. E a promessa é: se eu morri com Cristo, também com Cristo eu vou ressuscitar. E aí continua apóstolo Paulo dando uma orientação para Timóteo: recomendo estas coisas, no versículo 14, dá testemunho solene perante todos
testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras, que para nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Aí o apóstolo Paulo começa a corrigir algumas coisas que estão acontecendo na igreja de Timóteo. E ele diz assim: uma das coisas que está acontecendo aí é contenda, é desavença, é falatório desnecessário. Ele diz assim: evita essas coisas. E a gente não quer evitar, né? A gente quer sempre estar certo, a gente quer sempre: mas você falou isso, mas você falou aquilo, mas você falou tal coisa, mas a palavra que você colocou foi essa. Ei, a orientação de Deus para nós hoje: evitem contendas, porque eu tenho um chamado. Você tem um chamado? Diga: eu tenho um chamado. E todo mundo que tem chamado tem que evitar contenda. Então eu vou te dar a lição de casa. Que lição de casa, pastor? Quando o pau querer fechar lá, quando a briga querer se instalar lá, lembre-se: eu tenho um chamado. Eu não vou dar voz para o diabo, eu não vou dar voz para a minha carne. Por quê, pastor? Vamos lá. Versículo de número 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Timóteo, eu tenho um chamado, né, Timóteo? Então, começa a apresentar-te diante de Deus como alguém que conhece isso aqui, ó, que carrega nas mãos. Tem gente que nem conhece isso aqui. Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Você sabe o que é isso daqui? Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Mas a gente está morrendo porque a gente tem a vida na prateleira da nossa estante e a gente não quer comer dela. A gente está morrendo porque a gente tem a vida na cabeceira da nossa cama, mas a gente morre de fome porque a gente não quer comer ela. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: comece, Timóteo, a se aperfeiçoar nesta palavra, que você vai usar muito ela. Você vai manejar bem essa ferramenta que Deus está te dando. E eu acredito nisso, irmãos, que Deus vai levantar alguns de vocês aqui para ser pregadores da palavra de Deus, que vão manejar muito bem esse instrumento aqui e vão transmitir a verdade ao povo. Porque, fala a verdade, eu acho que não é só eu que estou com ânsia desse monte de picareta que tem aí fora. Não é só eu, você também deve estar com ânsia. E temos que levantar um povo que maneje bem isso daqui, para não fazer do reino de Deus escárnio. Porque quem não maneja bem essa palavra, irmãos, pensa que a obra de Deus pode ser feita de qualquer jeito. Você quer ver? Estava lá em casa ontem, e aí eu entrei numa live de um irmão. Aí eu entrei na live de um irmão, e esse irmão estava com um talent como esse. E esse talent aqui é um símbolo. Os sacerdotes lá de Israel, o povo de Israel, eles usam como oração. Só que o povo não quer ler Bíblia. O povo não quer conhecimento. E por falta de conhecimento o povo perece. E aí esse rapaz da live, ele pegou o talent e ele pôs isso aqui, ó. Colocou o talent. E aí ele tá com o talent assim. E em cima da live dele estava escrito assim: deixe o seu nome e receba uma revelação espiritual para a sua vida. Aí eu olhei aquilo, pastorzinho com um talent.
com um anúncio em cima: deixe o seu nome e receba uma revelação espiritual para a sua vida. Eu comecei a ler os comentários. E aí estava lá 1000 pessoas na live. E aí começou a descer os comentários. Elisângela, Karina, Michele, Jéssica, Samara, Vitória, Hilda, Terezinha. Todo mundo começou a mandar um monte de nome lá. Porque ninguém quer a vida. Ninguém quer a vida. Ninguém quer manejar bem essa palavra. O povo prefere ser enganado por um monte de gente que está fazendo da palavra de Deus negócio. O rapaz olhava e lia o nome. Michele? Aí falava 3 palavras de estranho. Eu vejo uma energia na sua vida, Michele, de prosperidade. Deus vai te levar a lugares altos, Michele. Mas lembre-se, quando Deus te der tudo que Ele tem para te dar, já me segue aí, para não esquecer de fazer o Pix. Ontem, sábado, quem que está sendo enganado aí? O povo lá fora. O povo lá fora, porque aqui eu ensino as minhas ovelhas. E se você está entrando nesse tipo de live, vai se converter, porque eles é picareta. Aí eu, como eu sou profeta também, quis desmascarar o profeta. E eu falei assim na live, no comentário: qual é seu nome? Qual é o nome do seu pastor? Qual é o nome da sua igreja? Qual é a sua cobertura? Ele não me respondeu. Aí eu mandei de novo: qual é a igreja que você vai mesmo? Qual é o nome da sua igreja? Qual é o nome do seu pastor? Ele não me respondeu. Aí eu mandei para ele 2 Timóteo 2:2. Aí ele olhou assim, aí falou outro nome de outra pessoa, entregou mais uma revelação. Aí eu escrevi assim: isso que você está fazendo não é bíblico. Aí ele me bloqueou. Aí você pensa que acabou por aí? Fui bloqueado na live dele, caí em outra live de mais um irmão pregando a palavra de Deus. E estava tudo indo bem na live desse irmão, ele com a Bíblia aberta. Eu vou orar por você que está aí, manda seu nome aqui na live. E eu olhei lá, mais 600 pessoas na live do irmão, um monte de gente mandando nome. Aí ele falou: isso, manda o nome, mas ó, se você mandar um presentinho na live, eu escrevo o seu nome no meu caderno e levo para um monte para orar. A gente está sendo enganado, gente. A gente está sendo enganado por um monte de picareta aí fora que está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Só que Deus está levantando nesta igreja daqui, na igreja sede lá de São Mateus, profetas que não se vendem, não se corrompem e que manejam bem a palavra da verdade, que não são enganados por ventos de doutrina. Um monte de gente mandando presente. Eu não sei como funciona esse negócio de presente na live, mas eu sei que a gente paga para mandar esses presentes. E aí um monte de gente mandando presentinho para ele. Aí eu falei para ele assim: isso que você está fazendo, irmão, cobrando para orar pelo povo, já foi desfeito quando foi pregado na frente da igreja católica por Lutero as teses. Porque antigamente a gente tinha que pagar para ter o nosso nome escrito no livro da vida. A gente tinha que pagar, pastor? Nunca tivemos que pagar. Mas os falsos profetas, os falsos religiosos, ludibriaram o povo e diziam para eles que eles tinham que comprar um terreninho lá no céu. Aí sabe o que acontecia? O cara chegava na igreja: quanto que é um pedacinho de terreno lá no céu? É X! Aí ele fazia o cheque para comprar a salvação. Por que, pastor, eles faziam isso? Porque eles tinham a vida, mas não queriam a vida. Eles tinham conhecimento nas mãos dele, mas eles não queriam o conhecimento. E é por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: maneje bem essa palavra aí, porque no meio de você, Timóteo, tem alguns que já estão começando a perverter a verdade, entre eles Emineu e Fileto. Homens que estão dentro da tua igreja, Timóteo, que estão pregando o contrário àquilo que as escrituras dizem. Estão dizendo que Jesus não ressuscitou, estão dizendo que é uma fábula, que é um conto, que é uma história, e estão conseguindo esfriar a fé de algumas pessoas aí dentro. Pastor, que palavra hoje o Senhor está trazendo? É uma palavra de ensinamento, e de revolta, e de denúncia, para que a gente não financie mais
esse sistema religioso que estão fazendo aí fora. Um monte de gente despreparada, querendo fazer a obra de Deus do seu jeito, enganar um monte de gente, e um monte de gente sendo enganada, que depois se fere com a igreja e nunca quer pisar dentro de uma igreja, porque pensa que todo pastor é corrupto, que toda igreja é corrupta e que todo mundo faz a obra de Deus de qualquer jeito. Mas aqui não. Aqui nós vamos denunciar. Aqui nós vamos colocar os pingos nos is. E nós vamos se levantar como homens e mulheres que manejam bem essa palavra daqui, que não se vendem, que não se corrompem e que entregam ao Senhor a verdadeira essência do Evangelho. Emineu e Fileto começaram a esfriar a fé de alguns. Eu acho que isso não dá certo. Eu acho que esse negócio que Jesus aí ressuscitou não é balela. Olha o que diz no versículo 20. Numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, pois, se alguém mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, sim, Timóteo, das paixões da mocidade. Agora eu quero falar com você, jovem, que tem de 0 a 50 anos. Foge das paixões da mocidade. Não basta eu manejar bem isso daqui, eu tenho que ser testemunho. Não basta eu pregar bem a palavra de Deus. Não basta eu fazer parte de um ministério. Não basta eu atuar em alguma área da igreja. Se eu não for testemunho, de nada vale. Timóteo está dizendo assim: maneje bem essa palavra, evite brigas, evite contendas, mas fuja das paixões da mocidade. Sabe o que ele está querendo dizer para Timóteo? Fuja da impureza sexual, Timóteo. Fuja do fica-fica. Fuja do beijinho aqui, beijinho acolá. Fuja da mão boba, Timóteo. Fuja do relacionamento ilícito, Timóteo. É Jesus nos dando uma orientação e dizendo assim: eu quero você como um obreiro aprovado, santo, irrepreensível, que tem temor das minhas coisas. Não como esses picareta daí que estão usando a palavra de Deus para enganar meio mundo. Mas não são só eles que enganam. Há no nosso meio pessoas que enganam, porque transparecem pela roupa que veste, pelo ministério que atua, pelas coisas que estão fazendo e está funcionando. Acha que Deus não está vendo. E eu vim na qualidade de profeta dizer para alguém aqui hoje: Deus te viu, viu? Ele diz para você: te arrependa, conserta a tua vida e põe tua boca no pó, porque o Senhor Jesus, Ele não brinca. A palavra de Deus não é brincadeira. E nós vamos zelar nessa casa por santidade. E eu creio que o Senhor nos santificará. Em nome de Jesus. Se esse vaso se arrepender, será vaso para honra. Porém, se não se arrepender, será vaso para desonra. Foge das paixões da mocidade. Luta contra isso. Porque Paulo estava lutando na cadeia. Contra os grilhões, contra a pressão, contra a maldade, contra os açoites. Mas aqui fora a gente não quer lutar, né? A carne é fraca, pastor. A carne é fraca, pastor. Eu pequei porque o senhor sabe, né? A carne é fraca. Toma vergonha na cara. E carne é fraca o quê, rapaz? Você quer mau caráter? Você quer mau caráter, mulher? Não existe isso no reino de Deus, não. O Espírito Santo de Deus te fortalecerá para vencer qualquer tentação que venha a você. E você precisa dizer para o Espírito Santo: eu quero. Mas sabe o que você faz quando você cede a tentação? Está dizendo para o Espírito Santo: fica um pouquinho, que eu vou pecar aqui rapidinho, e daqui a pouco eu volto lá, me ajoelho, peço perdão, aí você volta, tá? Vai pensando que ele é bobo, vai pensando que ele é bobo. Vai pensando que o Espírito Santo brinca. Não, ele não brinca, então. Ele não brinca, ele quer santidade, ele quer santidade, ele quer santidade, ele quer santidade. Foge da contenda, foge dos maus falatórios, foge das brigas, foge das paixões da mocidade, foge. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, o coração puro. Repele as questões insensatas e absurdas,
pois só engredam contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a plenitude da verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a verdade. Sabe, porém, disso, Timóteo, nos últimos dias vão vir tempos difíceis. São esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Os homens serão egoístas. Você conhece alguém assim? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desapessoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jabres resistiram a Moisés, também esses resistem a verdades. São homens de todo corrupto na mente, repróbos contra a fé. E eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Olha todas as coisas que o apóstolo Paulo fala para essas pessoas e para nós deixarmos de lado. A gente quer manter do nosso lado pessoas assim, acreditando que eles vão mudar, acreditando que pessoas com essas características vão mudar. Mas ele disse assim, se afaste desses. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra, que variadas perseguições que tenho. Sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então olha o que Deus diz. Timóteo, se levanta, aviva o dom que há em você, não deixe o desânimo tomar conta de você, porque tem muita gente fazendo o errado, como eu te disse aqui no capítulo 3. E se você não for a voz que fala a verdade, vai ser menos um soldado para guerrear nesse exército. E aí eu pergunto para você, a gente vai deixar o reino de Deus, a obra de Deus, com esse bando de falsos profetas fazendo o que quer da casa de Deus? Ou nós iremos se levantar como Timóteos dessa geração para cumprir o ID do Senhor com ousadia, com verdade, com veracidade, e desmascarar a esses falsos profetas, levando o povo a um verdadeiro ensino e avivamento? O Evangelho não é oba-oba não, lindão. Evangelho não é oba-oba não. Que nem diz o nosso amigo, púlpito não é picadeiro. Nós não estamos aqui para entreter palhaços, pessoas.
Nós estamos com uma missão. Você está com uma missão. Deus te chamou uma igreja pura, santa e imaculada, para não se vender para esse tipo de live, para esses tipos de falso profeta, para esse tipo de pessoa que quer sugar o povo. Não, vamos fazer o certo. Porque se a gente se calar agora, eles vão continuar fazendo. Mas se a gente se levantar e fazer o certo, esses aí vão olhar e vão perder a força. Mas por que essas pessoas têm ganhado força e notariedade na internet? Não só na internet, é onde eles chegam. Porque enquanto os verdadeiros não se levantam para fazer aquilo que é certo, os errados estão sendo como certo. Então que nesta noite, Deus desperte nessa igreja, Deus desperte em você, Deus desperte em mim uma chama, um desejo de ser testemunho aonde eu estiver. E aonde você estiver, tiver pessoas como esses falsos profetas, não tenha medo de ser um profeta de verdade e denunciar o pecado, denunciar o erro, porque Deus está confiando em você. Pastor, eu vou visitar uma igreja ali. Aí você visita aquela igreja e você começa a ver aquelas papagaiadas de dinheiro, de oferta, de manipulação. Você tem que levantar-se da sua cadeira e ir embora, porque Jesus não está lá. Fui visitar uma jovem, um casal essa semana, em Santo André. São pastores e estão procurando um ministério. Estão orando há alguns tempos, um missionário e um pastor. E ela disse para mim assim: pastor, já estamos orando há algum tempo e eu coloquei no meu coração de visitar a igreja de uma bispa que tem aqui. E eu combinei com meu esposo de ir lá no outro dia. E na noite eu adormeci. E quando eu adormeci, eu sonhei que tinha um varão de branco do lado de fora da igreja. E quando eu cheguei para entrar na igreja da bispa, o varão falou para mim assim: por que você quer entrar num lugar que nem eles deixam eu estar lá dentro? São esses, Emineu e Fileto, estão abrindo um monte de igreja por aí. Sabe quando o apóstolo Paulo mandou aquela carta em Apocalipse e disse assim: eis que estou à porta e bato? Era Jesus lá de fora da igreja querendo entrar e a igreja não deixava. Mas graças a Deus, a nossa igreja está aqui dentro. E graças a Deus, aonde você foi enviado, Ele vai à tua frente. Mas o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Nós estamos sendo aqueles que estão dando credibilidade a esses falsos mestres, a esses falsos doutores, a esse bando de revelamento aí, de adivinho que tem por aí, como o Edinaldo ministrou na semana passada. O apóstolo Paulo estendeu a mão e repreendeu o espírito da adivinhação. O espírito de adivinhação foi embora da mulher. A gente tem que ser esses homens e essas mulheres que se posicionam para fazer aquilo que é correto. A gente não pode ser ignorantes espirituais. Quando vocês eram meninos, vocês recebiam alimentos de menino. Só que a igreja está começando a tomar uma maturidade. E a gente vai crescer conforme a gente for crescendo em maturidade, em conhecimento. E nós não vamos mais aceitar qualquer coisa que nos dão, qualquer coisa que nos ensinam. Nós vamos estar com os nossos pilares, com as nossas estacas firmadas na rocha, nesse alicerce que é a palavra de Deus. Não vamos deixar mais ser enganado. Nós vamos suportar o sofrimento, como Timóteo suportou, como Paulo suportou, sem negar a fé. Se eu tiver que morrer pobre, eu vou morrer pobre. Se eu tiver que morrer crucificado, eu vou morrer crucificado. Se eu tiver que morrer como malfeitor, eu vou morrer como malfeitor. Mas eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar a minha fé. Sua luta aí na tua casa não pode ser estopim para você abandonar Jesus.
A pessoa que está ao seu lado, a característica dela, a individualidade dela, não pode ser estopim para você abandonar Jesus. Por que Jesus é esse que você segue? Se você não está capaz de sofrer com Ele as aflições terrenas. A gente está sendo ensinado há muitos anos por falsos mestres, falsos pastores, mercenários da fé. E quando eu vou para a igreja eu só sou abençoado. De fato você é abençoado, mas isso não te priva de passar dias difíceis e dias ruins. Só que nos dias ruins Ele vai estar contigo te ajudando. Mas a gente tem que entender que as lutas e as aflições desse presente século não vão se comparar com a glória que em nós vai ser revelada através de Cristo Jesus, por intermédio de seu Filho. Entenda, queridos? Quando você decide viver o chamado, como Timóteo decidiu viver o chamado, a obra de Deus começa a crescer. Quando eu decido ficar nas minhas próprias ilusões, ficar nas minhas próprias emoções e não confiar no que Deus tem, eu engesso o que Deus ia fazer através da minha vida. Timóteo se tornou pastor nessa igreja e levou o povo para o céu, porque ele decidiu não ficar olhando para baixo, não ficar entristecido, mas se levantar com autoridade e dizer: não é porque o meu líder está preso, não é porque eu estou passando por dificuldade que eu vou deixar de anunciar aquele que me chamou. E você, como este soldado e essa soldada de Cristo, você vai pegar a sua arma e você vai dizer para Jesus: eu vou pagar, Jesus, mesmo passando por luta, por dificuldade, tomando bombardeio de tudo que é lado, eu não vou largar a minha arma. Eu vou até o final e vou chegar lá naquele grande dia e dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, serei a carne, guardei a fé. Amém? Quantos acreditam que tem um chamado aqui? Então amém. Os irmãos vão botar um louvor ali, eu quero orar com você. Enquanto eles põem o louvor, vamos desmascarar esses falsos profetas. Vamos começar a denunciar. Vamos mais dar ouvido e ibope para essas coisas não. Vamos voltar para a palavra. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: maneje bem a palavra da verdade, mas também não só maneje, seja testemunha. Seja testemunha. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não Eu oro, Senhor, neste momento, te papai, sinto aqui. para que o Senhor nos fortaleça, A vida é mesmo para que o Senhor nos assim. envolva, Tantas aflições para que o eu Senhor nos dê tenho graça. que enfrentar. da mesma forma que o Senhor deu O a Senhor Timóteo está sempre a me ânimo, vigor, proteger. orientação, Te sinto aqui. para ele seguir firme, seguir Quando o vento forte. sopra contra mim, os problemas tentam me ajuda, abater. Senhor. Eu me lembro grande, eu sou me Nos ajuda, enviou. Eu tenho um chamado, Cumprir o chamado. chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, Evangelho
de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Você sabe que todo pregador, ele vive antes de pregar. E agora você está entendendo, né, o porquê que você enfrenta tantas lutas aí no seu dia a dia. Porque Deus está te dando autoridade para quando você for pregar a palavra dele, pregar com verdade, com ousadia. Um dia, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: desperta o dom que há em ti pela posição das minhas mãos. E se você ainda não tem esse dom da palavra, o Senhor, ele vai te entregar esse dom. Me conectou. Mas ele quer que você mergulhe nas Escrituras. Ele quer que você leia as Escrituras como você nunca leu, para que você seja aquele que vai se levantar em meio a essa geração de um monte de gente falando balela por aí, para falar a verdade e desmascarar muitos. Então estenda suas mãos para o céu como quem vai receber. Jesus, eu oro para os teus filhos neste momento, Senhor, que como Timóteo receberam do céu uma missão, e há no coração deles um desejo que não veio deles, mas que veio do céu, de serem homens que ministram o teu evangelho, de serem mulheres que carregam a tua palavra. Eu te peço, deposita sobre a mão deles, deposita sobre a mente deles, deposita sobre o coração deles o teu fogo, a tua unção, a tua revelação, e usa eles, meu Pai, para pregoar a tua palavra em tempo e em fora de tempo, para ser homens e mulheres que denunciam o pecado, que desmascaram os falsos profetas e que trazem a luz deste novo tempo. Senhor, eu abençoo estes ministros que o Senhor os levantará. Ajuda eles, meu Pai. Ajuda eles, meu Pai, a carregarem a palavra não somente nos lábios, mas em sua vida, para que eles sejam testemunhas de Cristo, sem mesmo precisar abrir a boca. Que o teu nome seja glorificado através da vida deles, e que o Senhor prepare lugares para que eles possam abrir a boca e testemunhar de Jesus Cristo. Que o Senhor prepare ambientes para que eles possam pregar a verdade da tua palavra. E quando eles abrirem a boca, não será eles, mas o teu Espírito Santo falará através deles. Ajuda esses ministros, Senhor, a sofrerem as coisas que estão por vir, mas nunca desanimarem. Ajuda eles a passarem as aflições que o Senhor sabe que eles terão que passar, mas nunca abandonarem a fé. Mas isso ser ousadia, o Senhor entregará a eles. Senhor, eu os abençoo, para que eles vivam o extraordinário, para que eles cumpram o chamado e sejam homens e mulheres que manifestem a tua glória aonde eles entrarem. Jesus, que eles vivam aquilo que eles forem pregar, que eles vivam a fé, que eles vivam a renúncia, que eles vivam o amor, que eles vivam a entrega, que eles vivam Cristo todos os dias, e que o Senhor dê a eles experiências sobrenaturais. Assim eu oro, meu Pai, para que o Senhor desperte neles o dom da palavra, o dom da palavra, o dom da palavra, o dom da palavra. Receba do Senhor, receba do Senhor, receba do Senhor. Senhor, abre o entendimento. Efatá, efatá, efatá. Abra-se, abra-se, abra-se. Revelações das Escrituras,
Revelações das Escrituras. Revelações das Escrituras. Quando eles lerem as Escrituras, quando eles lerem as Escrituras, as letras saltarão para dentro deles. As revelações divinas do teu Espírito Santo saltarão para dentro deles. Eles serão profetas desses últimos tempos. Eles serão ministros do fogo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Feche a sua mão bem forte e diga: obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Deus